E aí pessoal, tudo bom? Professor Pádua aqui falando. Estamos de volta com mais um conteúdo do terceiro bimestre. E nesse vídeo nós iremos falar sobre os movimentos de rotação e translação da Terra. Bora lá! Então pessoal, a Terra ela realiza movimentos de rotação e translação, mas também realiza outros movimentos, certo? Outros movimentos. Mas esses dois movimentos são os que nós mais percebemos no nosso cotidiano, certo? A rotação e translação são os dois principais e mais conhecidos movimentos realizados pelo planeta Terra. Juntos, eles são responsáveis por uma infinidade de fenômenos que se manifestam na atmosfera, interferindo no clima, na duração dos dias e das noites, certo? Então, nós podemos ver aqui na fotografia que aqui nós temos a Terra e nós temos um movimento de rotação dela, que é o movimento que o planeta faz em torno do seu próprio eixo, em torno de si mesma, ou seja, ela gira, certo? Ela gira. E ao mesmo tempo também temos o outro movimento, né, que nós vamos ver logo mais, que é o movimento de translação, que é o movimento em volta do Sol, certo? Então a rotação é um movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando em volta dela mesma, certo? Então esse movimento, né, ele é responsável pelos dias e noites. Como é que isso acontece? Nós podemos ver aqui na figura que conforme a Terra vai girando em torno de si mesma durante um dia, certo? Uma parte vai ficando iluminada pelo calor do Sol e a outra parte vai ficando escura, certo? Então, num hemisfério, quando é dia, no outro hemisfério é noite, tá bom? Então, o tempo que o planeta leva para completar esse giro é de 24 horas, que é um dia terrestre. A principal consequência é a existência alternada entre os dias e as noites, pois se não houvesse esse movimento, haveria apenas um dia de um lado do planeta, que seria extremamente quente, e apenas noite no outro lado, que seria extremamente frio. Olha só. Então, o outro movimento é o movimento de translação. Como nós já dissemos, né? É o movimento que o planeta faz em torno da estrela, do Sol, certo? Que é uma estrela. Esse movimento que a Terra leva para dar essa volta completa em volta do Sol leva 365 dias, ou seja, é um ano. E durante essa revolução, certo? Essa trajetória que a Terra faz, nós vamos ter também, que nós vamos ver logo mais, as estações do ano, certo? Então é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, sendo que ela demora 365 dias, 4 horas e alguns minutos para completá-lo. Esse movimento é responsável direto pela existência das estações do ano. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus, certo? Ou seja, a Terra ela não está posicionada de forma reta, de forma bem perpendicular ao eixo do plano da órbita dela. Você pode ver aqui na figura que a Terra ela é um pouco inclinada, olha só, certo? Ela é um pouco inclinada, o eixo ela não está bem retinha aqui no plano, né, de órbita dela. Como o eixo de inclinação do nosso planeta é de 23 graus, há períodos em que os dias são maiores que as noites. Esses dias são chamados de solstícios de verão. Períodos em que as noites são maiores que os dias são os solstícios de inverno. Então, nós vamos ver logo mais que esse movimento de translação da Terra, ele causa esses dois fenômenos, que é o solstícios, certo? E o equinócio. E os períodos em que possuem a mesma duração, né, que é o chamado de equinócio. Vamos aqui. Então vamos lá.
Então nós vimos na figura passada que esse movimento de translação da Terra, ela gera dois fenômenos, que é o solstício e o equinócio. O solstício e o equinócio são fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol, a incidência de raios solares nos hemisférios, certo? E ao início das estações do ano, certo? Então, o solstício, ele dá início à primavera em um hemisfério, corrigindo, o solstício dá início ao verão em um hemisfério e inverno no outro hemisfério. Então, quando no hemisfério é solstício de verão, no outro hemisfério é o solstício de inverno, tá bom? E da mesma forma nós vamos ter o equinócio. Quando em um hemisfério o equinócio é de primavera, no outro hemisfério o equinócio é de outono, certo? Então nós podemos ver que esses fenômenos estão sempre ligados ao movimento de translação da Terra, certo? E as estações do ano, que são primavera, verão, outono e inverno. Então nós temos o solstício de verão e inverno e temos o equinócio de primavera e outono. Vamos lembrar que sempre que em um lado do hemisfério for verão, no outro vai ser inverno. Sempre que num lado for primavera, no outro hemisfério vai ser outono. Ou seja, se aqui no Brasil em dezembro é verão, que é no hemisfério sul, lá no hemisfério norte será inverno. Então aqui no Brasil nós vamos ter o solstício de verão, que dá início, né, à estação de verão, e lá no hemisfério norte, na Europa, por exemplo, nós vamos ter o solstício de inverno, que dá início ao período de inverno, a estação de inverno na Europa, no hemisfério norte, certo? Por exemplo. E da mesma forma, quando aqui, né, for primavera, no outro hemisfério norte, lá será outono. E assim vice-versa, por diante. Tá bom? Então era isso, pessoal. Nós iremos continuar os conteúdos, né, conforme o livro de vocês. E até o próximo vídeo.